Olá, tudo bem com você? Pastor Leonardo Macedo, passando aqui para te desejar um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, não sei em que horário você está assistindo este culto. Fato é, pegue sua Bíblia, o culto já vai começar. Separe o melhor horário. Venha congregar conosco, venha nos conhecer. Você faz parte dessa família também. Um ótimo culto para você. Deus te abençoe. Som da festa vai subir, da sua glória descer. Irmãos, deixa eu compartilhar com vocês aqui algo interessante e maravilhoso, tá bom? Vamos lá, vamos nos conectar com Deus aqui e prestar atenção no que Deus quer falar conosco aqui, tá bom, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já ouviu falar sobre... Preste atenção nessa pergunta, tá? Se você já ouviu, só levante a mão aí para mim saber. Quem já ouviu falar sobre bipolaridade? Uma pessoa bipolar, você já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu? Já ouviu falar? Uma pessoa bipolar. Essa pessoa é uma pessoa bipolar. É bipolar, transtorno. Nossa, ela muda, é bipolar. Já ouviu falar sobre isso? Agora, você sabe o que é isso? Será que você sabe o que é uma pessoa bipolar? Olha que interessante, muitas vezes nós falamos, muitas vezes, o que as pessoas dizem, só que nós não sabemos o que significa uma pessoa bipolar. Eu pesquisei alguns princípios, alguns indicativos do que é uma pessoa bipolar. Presta atenção que vai fazer toda a ligação com a mensagem espiritual que eu quero trazer para vocês. Eu não sou psicólogo, psiquiatra, não estou falando aqui sobre bipolaridade, nós vamos fazer um tratamento aqui sabe? Não. É algo espiritual, então preste atenção. Olha só, alguns indícios de uma pessoa bipolar. Diz assim, é um transtorno do humor, ou seja, a pessoa está animada, de repente passa um tempo, já está triste, mordendo. Oscilação na disposição. Não, vamos fazer, o que precisa? É juntar, vamos vai acontecer. Passa alguns minutos, eu não quero fazer mais nada, é muito difícil, não dá. Oscilação na disposição. Alteração no apetite. Come demais, pois come de menos. Alteração no apetite. Mudanças no sono. Só dorme demais, pois não dorme nada na madrugada. Ou seja, tudo isso são indícios de uma bipolaridade. Eu peguei num site de psicologia e de psiquiatria. Sabe, olha um dado importante. Em torno de 4% da população mundial, gente, sofre de bipolaridade, transtorno bipolar. Todos esses indícios que eu trouxe para vocês aqui. No Brasil, são mais de 6 milhões que sofrem de bipolaridade. Talvez você e nem sabia. Olha só que doideira isso. Ou seja, nós podemos resumir esse início que eu estou dizendo para vocês aqui. É algo como se fosse alteração, preste atenção nisso, oscilação e mudança. Uma pessoa que está alterada, que está oscilando, que está mudando. Transtorno bipolar. Agora preste atenção na ligação espiritual que eu quero trazer para vocês a respeito disso. Sabia que nós podemos estar vivendo o mesmo transtorno bipolar, só que espiritual? Bipolaridade espiritual, irmãos. Sabia que nós podemos estar assim? Transtorno, alterado, oscilando, mudando espiritualmente. Uma bipolaridade espiritual é a relação da igreja brasileira e mundial hoje. Bipolaridade espiritual. Gente, preste atenção no que eu quero dizer para vocês. Você já percebeu como nós somos levados por aquilo que nós vemos? Ou talvez pelas bênçãos que nós recebemos? Entende? Se eu receber bênção, isso é que está me movendo agora. Nós somos muito movidos por o que nós podemos pegar, ver, pelas bênçãos que são derramadas sobre nós. Mas olha como que eu estou querendo dizer para vocês, a bipolaridade espiritual que talvez você, eu e a igreja esteja vivendo. Preste atenção nisso, irmãos. Vê se não é uma bipolaridade, porque nós saímos da igreja. Olha só que louco isso.
nós saímos da igreja glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia, bênçãos dos céus, Deus é maravilhoso, glória seja dada ao Senhor. Nós fazemos isso ou não fazemos? No culto, nos encontros que nós fazemos, na vigília de oração, fazemos, glorificando a Deus. Mas na segunda-feira, amanhã no caso, nós estamos amaldiçoando o nosso chefe e os companheiros de trabalho. Olha que loucura, gente. Glória a Deus. Segunda-feira, esse meu chefe é um filha, essa pessoa que trabalha comigo é uma, olha só o que está jorrando de você, de mim, da igreja. Nós rendemos graças ao Senhor, graças a Deus pelo carro que Ele me deu, glória seja dada a Deus pela casa que Ele me deu. Nós rendemos graças quando somos abençoados materialmente, mas nós não compreendemos trabalhar e o moldar de Deus em cada situação da nossa vida. Talvez você está em um deserto e está sendo uma escola para você. Porém, quando nós recebemos bênçãos materiais principalmente, é glória em cima de glória. Agora, quando há um aprendizado de Deus, a gente acha que é o inimigo. Não, é o inimigo. Isso é coisa do inimigo. Nós dizemos assim, irmãos, preste atenção, nós dizemos assim, ó, cantamos muitas vezes assim, né? Lindo, lindo és, glórias eu te dou. Nós cantamos assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Cantamos ou não cantamos isso? Mas no primeiro não que nós recebemos, palavras torpes saem da nossa boca. Adoramos dizer que Deus nos ama. Ah, Deus me ama, Deus me ama, não é isso que nós cantamos? E o seu amor é incondicional. Amamos cantar isso, que Deus me ama, Deus me perdoou, eu sou uma maravilha de Deus, a Coca-Cola do deserto. Nós cantamos isso, mas nós não conseguimos perdoar um parente que está há 10 anos sem falar com você. A gente não perdoa o vizinho, sabe lá por que você brigou, nem sabe por que você brigou, mas não perdoa. Não perdoa o marido, não perdoa a esposa, talvez você não perdoa você mesmo. Bipolaridade espiritual. Consegue compreender, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que oscilação maluca espiritual nós estamos vivendo. Que coisa louca. Para vocês compreenderem, nós vamos num texto base, que vai dar toda a orientação dessa mensagem que está falando com você. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, por favor. Esse vai ser o texto base para nós. Vamos refletir bastante, vamos ler muito a Bíblia. Aqui nós lemos bastante a Bíblia. Fazemos uma exegese dela, vemos o contexto, a ligação, aprendemos o que o livro histórico está querendo dizer, aonde está inserido. Tudo isso nós fazemos aqui no culto e é um grande aprendizado para você. Então abra em Êxodo capítulo 14, verso 31. Super importante você trazer a sua Bíblia, porque é a Bíblia que você vai usar para fazer o seu devocional e a sua leitura durante a semana. Vamos ler, esse vai ser o texto base. Vão ser duas passagens. Nós vamos ler Êxodo 14 e depois nós vamos para Êxodo 16. Primeiro, Êxodo 14, verso 31 diz: Israel viu o grande poder do Senhor. Grifa isso na sua Bíblia. Viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Agora, vai em Êxodo capítulo 16, o verso 2 e 3. Dá um pulinho para frente. Êxodo 16, o verso 2 e 3 diz assim: No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Grifa isso. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Verso 3:
Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos sentados ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Até aqui o texto base para nós. Vocês prestaram atenção nessa leitura que nós fizemos? Que bipolaridade maluca desse povo. Só para vocês compreenderem um pouquinho o contexto bíblico que está sendo dito aqui. O livro de Êxodo, irmãos, está inserido no Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Teologicamente nós dizemos que foi todos escritos por Moisés, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para o judeu é chamado de Torá, esses 5 primeiros livros, que seria as leis, o livro das leis para o judeu. O propósito desse livro aí, Êxodo, o propósito dele é mostrar como Deus libertou de uma forma milagrosa o povo dele, o povo que ele escolheu, a nação de Israel, o povo escolhido que ele chamava dele, nação de sacerdotes, um povo que era dele, que ficou mais de 400 anos na escravidão. O propósito desse livro de Êxodo é mostrar a libertação de uma forma milagrosa. Quem lembra da abertura do mar? Um filme, uma novela, alguma coisa você já viu? De uma forma milagrosa, Deus traz a libertação para um povo que ele se chama dele. Este é o meu povo. Só para vocês lembrarem, em Gênesis, capítulo 50, termina Gênesis, último capítulo, a morte de José. Semana passada eu preguei sobre José, vocês lembram? A morte de José. Logo após inicia Êxodo, onde entra em cena Moisés. Olha que interessante isso. A morte de José e logo depois entrando em cena ali Moisés. Ou seja, de um clã, de uma tribo, de um pequeno povo da linhagem patriarca, Abraão, Isaque, Jacó, todos os seus filhos com as noras, os netos, os seus criados, todos foram para o Egito. Lembra da história da pregação de semana passada? Vão parar no Egito. Chegando lá, de uma pequena tribo, um clã, um povo, se torna uma grande nação. E aí eles ficam mais de 400 anos na escravidão lá no Egito. É onde entra em cena Moisés. De uma forma milagrosa, Deus chama ele e traz a libertação. Esse é o contexto histórico, a ligação de Gênesis com Êxodo e o que nós estamos falando aqui. Agora, esses 3 versículos, irmãos, preste atenção, que nós lemos o texto base, né? Êxodo 14, 31 e Êxodo 16, o verso 2 e 3. Ele nos chama a atenção para essa instabilidade, eu chamo de bipolaridade. Por isso que o tema dessa bate-papo hoje chama bipolaridade espiritual. Porque eu comecei a fazer um devocional e lendo isso aqui eu falei, rapaz, o povo vai lá em cima e de repente está lá embaixo. Está glorificando e de repente está amaldiçoando. Está dando graças e de repente está metendo o pé. Está abraçando a igreja e de repente está chutando a igreja. Que bipolaridade é essa, gente? Que doideira é essa? É uma bipolaridade espiritual. Só que de um povo, gente, que tinha acabado de ter experiências incríveis com Deus. Experiências que nenhum de nós talvez experimentaremos. Experiências incríveis, irmãos. Só para vocês entenderem, nós iniciamos essa leitura em Êxodo 14, 31, um contexto da travessia do mar. Esse era o contexto ali que eles estavam, a leitura que nós fizemos de Êxodo 14, 31, que eles viram o grande poder e colocaram a confiança em Moisés e Arão. Esse era o contexto. O final do capítulo 14 relata a tão conhecida passagem do mar se abrindo.
O mar se abrindo. Aí sabe o que significa isso? Um povo que estava escravo. De repente, eles estão diante do mar. Atrás dele, Faraó. E aí sabe o que acontece? O mar se abre. É essa passagem que nós lemos aqui. O mar tinha se abrido. Eles passaram e adoraram. Confiaram. Sabe o que significa o mar se abrindo, irmãos, para nós? São as bênçãos, as alegrias, a adoração, é festa, é confiança. Deus é bom, as coisas estão dando certo para mim, eu estou prosperando financeiramente, a minha empresa está crescendo, eu não tenho nada, nenhuma enfermidade, as coisas estão uma maravilha. É o mar se abrindo, gente, passando no mar, pisando a seco ali, Faraó para trás, os problemas para trás, um problema do lado, outro problema do outro, e eu passando no meio da prova, dando glória a Deus. Esse é o contexto aqui, das festividades. Agora preste atenção, Êxodo 15, vai comigo, verso 20 e 21. Logo após que acaba Êxodo 14, eles confiam em Moisés. Moisés entoa um cântico. Depois a irmã dele, Miriam, chega nessa passagem bíblica, vem comigo, Êxodo 15, verso 20 e 21, diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmão de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha as bênçãos, maravilha, adore ao Senhor, Ele é bom, tem derramado, nos livrou. Imagina a galera, mais de 2 milhões de pessoas passando, e ela começou a cantar e dançar. Imagina essa cena, gente, coisa incrível que deve ser. Então passaram entre os problemas, as alegrias, as bênçãos, porém, contudo, todavia, olha o que está no verso 24, Êxodo 15, 24. Logo no primeiro desafio, gente, após o mar, preste atenção, o mar se abre, glória a Deus, bênçãos. Vem o primeiro desafio. Eles encontram a falta de água, não tinha água para beber, ou a água que tinha era água amargosa. Talvez você já viu essa passagem. Sabe o que eles fizeram? Reclamaram, murmuraram. Tinha acabado de adorar. Olha a bipolaridade. Gente, nós lemos agora aqui, Êxodo 15, verso 20 e 21, cantando de alegria. Olha o verso 24, o que diz, gente? E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? É o povo da nossa época mesmo, gente. Reclama de tudo. Está quente demais aqui. Mas o som não está bom. Essa parede está branca, tinha que ser preta. Mas por que não tem assim? Por que não está assado? E isso, pastor, e por quê? Olha aqui o povo reclamando, gente. Olha só que doido. Isso tudo me faz pensar, gente. Como que nós estamos vivendo, gente? Como que está a nossa vida espiritual? Eu bato tanto nessa tecla, gente, pregação após pregação, pequeno grupo após pequeno grupo, reuniões de diretoria, olha, vigílias, a todo momento. Como que está a sua intimidade, cara? É leitura da palavra, é oração, é intimidade. Isso é o que vale para você. Você não pode ser um frequentador de igreja. Você não pode ser um bebezinho espiritual que fica mamando no pé de pastor, de líder. Liberte-se disso. A palavra está aqui para você ter acesso. Pastor, eu tenho dúvida. Beleza, vamos caminhar junto. Vem para a escola bíblica. Vem para um pequeno grupo, de preferência para o meu. Vamos caminhar, vamos junto, vamos crescer. Você tem essa oportunidade. Agora, como que nós estamos vivendo, gente? O que está guiando a sua vida, meu irmão? O que está movendo você? O que impulsiona você? O que trouxe você aqui hoje? O que está impulsionando você amanhã? O que move você? Entende?
Por que que nós somos tão estáveis espiritualmente? Por que, gente? Por que isso? Por que que nós não cremos verdadeiramente nas promessas de Deus? Maravilhas, promessas, promessa de eternidade, nós não cremos nisso, gente. Nós não cremos. Por que que nós duvidamos tanto? Por que que nós murmuramos tanto e não glorificamos a Ele? Como tomar posse, irmãos, dessa estabilidade espiritual tão sonhada e viver as maravilhas de Deus? É sobre isso que nós estamos falando, amém? É sobre isso que eu quero fazer algumas reflexões com vocês, sobre ter essa estabilidade espiritual, tá bom? Vamos viver uma estabilidade espiritual, parar de tanta instabilidade. E uma das coisas que me faz pensar, um primeiro ponto, uma primeira reflexão, é que é o seguinte, preste atenção comigo. Nós somos guiados por aquilo que vemos. Preste atenção nisso. Nós somos guiados por aquilo que nós vemos. Vem comigo, Êxodo 14, verso 31. Êxodo 14, verso 31, diz o seguinte, preste atenção. Israel viu o grande poder do Senhor. Eu tinha até pedido para você grifar isso. Israel viu o quê? O grande poder do Senhor. Irmãos, nós somos guiados por aquilo que nós vemos. Agora a pergunta que não quer calar: o que você tem visto? O que você está vendo, meu amigo? O que tem alimentado? O que está guiando você? Nós somos guiados por aquilo que nós vemos. O que você tem visto? É fama? É dinheiro? É poder? É idolatria? É pornografia? É adultério? É isso que você tem vendo? Está vendo? É isso que vai guiar você. É isso que vai guiar você. Nós somos movidos por aquilo que nós vemos, e aquilo nos alimenta. A palavra nos fala: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Ou seja, se você está vendo um monte de babaquice, babaquice está se enchendo. Isso é natural. E é isso que está guiando você. É isso que está guiando em você, meu irmão. Você viu que interessante? Eles viram o grande poder. Agora preste atenção nisso. Poder sem transformação é maldição. Mais uma vez. Poder sem transformação, sem um coração novo, sem uma mentalidade nova, sem Cristo ser o centro, poder na vida de uma pessoa assim, sem estar transformada, é maldição. O problema dos israelitas que estavam ali é que eles viram somente o poder, entende? E eles foram guiados por aquilo. Porque quando supostamente faltou a água, quando supostamente faltou a comida, quando supostamente acabou a roupa deles, sabe o que eles fizeram? Acabou Deus. Porque eles estavam sendo guiados pelo que eles estavam vendo. Está fazendo sentido para você, meus irmãos? Eles estavam sendo guiados somente por aquilo que eles estavam vendo. O poder, já que eu não tenho mais poder, Deus não existe. Olha que louco isso, gente. E não há nada de errado em ver o poder. O problema é quando ele não vem acompanhado de arrependimento. É o que eu tanto falo aqui. A metanoia tem que estar presente na sua vida. Arrependei-vos e enchei-vos do poder de Deus. A graça do Senhor, encha disso, mas arrependa-se. Porque você vai se encher do poder e você vai começar a olhar para outras coisas. E quando supostamente esse poder não estiver presente, cadê o meu carro? Cadê o
supostamente esse poder não existe, porque você crê que o poder é outra coisa e não é algo sobrenatural como Deus. A gente começa a acreditar em outras coisas, irmãos. Aquele povo tinha presenciado coisas incríveis, milagrosas, que talvez nós nunca experimentamos. Imagina um mar se abrindo, a glória de Deus, as 10 pragas aconteceram. Aquele povo viu coisas incríveis, gente. E de repente, na primeira situação, murmuração, reclamando. Cadê o poder que tanto eles falaram lá atrás em Êxodo 14 que nós lemos? Texto base. Muitas vezes acontece conosco, irmãos. Nós entramos e saímos da igreja em busca deste poder que o mundo fala, mas não é o poder transformador da palavra, que rasga o coração e nos joga ao pó. E aí pode vir um deserto sem água, sem comida, porque a gente sabe que vai sair água da rocha, que a gente sabe que Deus vai mandar um maná dos céus, que a gente sabe que mesmo que ainda a coisa não está muito legal, Ele vai mandar codornizes para nós, e ainda que a coisa não esteja legal, as roupas não vão ser consumidas, porque existe um poder verdadeiro, e não é um poder que é consumido pela traça, pela ferrugem e pelo ladrão dessa terra. Pelo que nós estamos sendo guiados? Por isso nós somos tão instáveis. Nós buscamos coisas desnecessárias, o qual Deus não está falando. É isso que nós estamos pensando. Essa instabilidade. A instabilidade para Israel foi exatamente essa. Para nós amanhã é a mesma coisa. O que nós estamos buscando não é o poder dos céus. Não é o poder dos céus. Agora, uma outra coisa intrigante que me vem à mente é: será que nós confiamos realmente em Deus? Faça uma reflexão aí, ó. Cara, será que eu confio realmente em Deus? Será que eu confio? Será que eu confio realmente na palavra que o pastor prega? Será que eu confio realmente na orientação, no discipulado, no acompanhamento que o pastor, o meu líder, dá? Será que eu confio nessa palavra? Esse livro não contém, ele é a palavra de Deus. Será que eu confio realmente? Há uma dúvida, irmãos. O povo de Israel surgiu essa dúvida. Para nós, inconscientemente, é a mesma coisa. Por isso que nós estamos tão instáveis, que nós não confiamos na palavra de Deus. Olha só, vou te provar. Êxodo capítulo 6, vai lá comigo. Êxodo 6, o verso 6, por favor. Olha só a instabilidade. Será que confiamos mesmo? Êxodo 6 é o momento em que Deus decreta, fala ali, é o anúncio da libertação do povo de Israel que estava escravo. Vem Deus e dá essa promessa para eles, promessa de libertação. Eles estavam escravos ainda, estavam lá no Egito. Diz assim, Êxodo 6:6: por isso, diga aos israelitas, Deus falando com Moisés: eu sou o Senhor. Vai vendo nas promessas de Deus aqui. A minha está grifada, eu vou dar uma ênfase para você ver no tanto de promessa. Eu sou o Senhor. Eu os livrarei, grifa aí. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Olha que coisa incrível, gente. Agora, será que nós estamos confiando? Será que esse povo estava confiando realmente no que Deus disse? Será que nós confiamos, irmãos,
domingo após domingo, a mensagem sendo pregada, a orientação de Deus sendo dada. Muda de vida, cara. Arrependa-se, creia na promessa, a promessa da eternidade, arrependei. Será que nós cremos? Porque olha só agora, vai para Êxodo 14 agora, por favor, verso 10. Então nós estamos no início, o anúncio da libertação. Deus faz uma enxurrada de promessas para eles. Agora veio o Êxodo 14, aqui é antes da travessia do mar, antes deles entrarem no mar. Vai vendo como não confia, como é conversinha furada a nossa vida cristã. Olha o que diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés. Agora vai vendo, foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha, o povinho cabeçudo, é nós, é a mesma coisa, somos nós. Aí vem o pastor, né? Aí o pastor entra em cena. Olha o pastor falando. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Ai, gente, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Acalmem. Aí o pastor vem e fala: filho, assim, não, pastor, está um caos, eu vou meter o pé na mão desse homem, eu não aguento mais a minha casa, eu não aguento esse trabalho, eu vou sair, eu vou abandonar essa igreja, porque... Calma, filhão, creia nas promessas, o Senhor lutará por você, Deus está cuidando, e tal. Será que nós confiamos mesmo, gente? Olha como nós somos casquinha de ovo na fé. Há alguns capítulos atrás, Deus tinha dado: vocês serão meu povo. Esses egípcios vocês nunca mais verão. Deus tinha acabado de prometer, gente. Vocês nunca mais verão eles. Vocês vão entrar na terra que eu prometi a dar a Abraão, Isaac e Jacó. É de vocês. Uma terra que mana leite e mel. É de vocês, é só tomar posse. No primeiro deserto, primeira dificuldade, falta de água, um poder que a gente achava que cria, começa a murmuração. Nós não cremos. O fato é que nós confiamos somente quando recebemos bênçãos. Somente quando recebemos bênçãos. Deus é bom. Deus atendeu. E tal. Deus me deu a casa. Deus me deu o carro. Me promoveu. Aí sim é muito fácil glorificar a Deus. Felizmente, irmãos, isso é o que acontece conosco. E nos torna instáveis, bipolares espirituais. Quando Deus nos abençoa, é poder dos céus. Porém, quando Ele nos disciplina, ou vem um ensino da parte dos céus para nós, não, aí é o inimigo. Aí é o inimigo, é o que veio roubar, destruir, aí é o inimigo. Cara, às vezes é uma disciplina do céu para ti. Às vezes é uma orientação do Senhor. Você saber andar no deserto, para lá na frente Ele derramar bênçãos na sua vida. Você não vai virar governador. Eu preguei sobre isso, gente. Você não vai virar governador se antes ter passado ali por o deserto, pela prisão, você não entender coisas tão simples da vida. Porque senão, quando você se tornar um governador lá, a primeira coisa que você vai fazer é pisar na garganta das pessoas que estão na prisão ou que passaram no deserto, porque você não experimentou isso. Entende? Você não viveu isso. E aí quando vem alguém da prisão ou alguém do deserto, você vai falar: ah, esse rapaz aí tem que pisar na garganta dele. Mas pera lá, José passou por um deserto e passou por uma prisão, e as coisas não são bem assim. Por que nós duvidamos tanto, gente? Por que nós não cremos em Deus? Por que nós damos tanta voz ao diabo e não tomamos posse daquilo que Deus fala para nós? Olha só uma promessa que Deus faz para você. João 5:24. João 5:24.
Eu lhes garanto. Gente, olha isso. Por que nós não tomamos posse disso, gente? Olha a instabilidade nossa. Eu lhes garanto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, filhão. É vida com Deus agora. Só que nós não tomamos posse disso. Nós ficamos que nem ciscando para os lados, e vai para cá, e vai para lá, e vai, não cresce. Não cresce, gente, porque nós não cremos no que está escrito nesse livro. Não praticamos o que é semeado. É simples. É assim. Agora, diante de toda essa construção que eu estou fazendo com vocês, eu falei sobre nós somos guiados por aquilo que nós vemos. Lancei uma pergunta: será que nós confiamos realmente na palavra, no pastor, na igreja, no que está sendo dito? São indagações que eu estou fazendo com você. Agora, uma coisa que eu quero que você faça uma reflexão: o nosso prazer, meus irmãos, seja sincero com você, tá? Não precisa levantar a mão e não precisa se acusar, mas pense na sua vida. O nosso prazer, na maioria das vezes, não é no reino, mas em outras coisas. O nosso prazer, na maioria das vezes, não é o reino, não é isso, na maioria das vezes não é isso, é outras coisas, é outras coisas. Isso que nós estamos falando aqui, exemplifica o fim do poço. Quando chega no fim do poço dessa nação que nós estamos falando, a mão poderosa que Deus estava sobre eles, nação de sacerdotes, eles chegam no fim do poço, o capítulo 32 de Êxodo, que está aí na sua mão. Sabe o que acontece? Talvez você não conhece um pouco, vou relembrar você. O capítulo 32 é quando Moisés está no monte, e ele está lá recebendo as tábuas da aliança, e recebendo umas diversas orientações sobre as leis, sobre o tabernáculo, sobre a nação que estava nascendo, como que iam ser as coisas. Estava recebendo uma série de orientações. Moisés estava no monte, orando, passando um tempão lá. E sabe o que estava acontecendo lá embaixo, no pé do monte? Estava havendo uma festa. Eles estavam festejando com algo que Deus não aprova. Eles estavam adorando uma coisa que Deus não aprova. Enquanto o líder deles, o pastor deles, a igreja, eles estavam lá, embaixo o pau estava quebrando, folia, gandaia. Muitas vezes o nosso prazer não é no reino, é em outras coisas. Olha Êxodo, capítulo 32, vai lá para frente agora, dá um saltão na sua Bíblia aí. Você que estava em Êxodo 16, agora Êxodo 32, o verso 5 e 6, preste atenção, gente. Êxodo 32, versos 5 e 6, o que acontece com eles? Eles fazem um bezerro de ouro, e olha só o que diz. Eles começam a falar: ó, Moisés deu no pé, Moisés está aqui não, faz um bezerro de ouro aí para nós, para que a gente possa adorar isso aí. E o Moisés não está lá não, preste atenção nisso que eu estou dizendo, que eu vou fazer uma ligação agora. Êxodo 32, verso 5 e 6 diz: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Preste atenção nisso, gente. Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Eles estão com um bezerro de ouro, estão fazendo uma festa para o Senhor. Verso 6: na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para, a minha versão disso aqui, ó, e levantou-se para se entregar à farra. Vamos festejar esse bezerro aqui, e gargalhada, isso aqui que é bom demais, isso aqui é vida, isso é maravilha, isso aqui é bom demais, e festejar esse bezerro de ouro aqui, vamos festejar. A oscilação espiritual, irmãos, é para nós também. Isso é uma palavra para nós, gente. Por que nós temos tanto prazer, gente?
Por que que nós temos tanto prazer para ir numa pescaria, ficar um dia inteiro com uma vara na mão, e não consegue, irmãos, ficar de 1 hora sentado numa igreja, concentrado? Por que que nós não conseguimos, gente? Por que que nós conseguimos ficar de 2 a 3 horas na frente de uma TV, na frente de um cinema, sabe, Netflix, sério? Por que que nós conseguimos fazer isso? Mas não conseguimos ficar 15 minutos, gente, orando, clamando por Deus, pedindo uma orientação do céu, tendo um devocional com o Senhor, alimentando a sua alma, o seu espírito. Por que que nós conseguimos gastar o nosso dinheiro com tanta coisa desnecessária? Tanta coisa desnecessária, mas não conseguimos ofertar na igreja, que acha que o pastor vai roubar. Vou ofertar aqui, será que vai para o que está falando mesmo? Será que vai roubar, vai desviar e tal? Gente, olha como nós somos. Olha como nós somos. Exatamente o povo de Israel. Para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, que os livrou da morte, da escravidão. É difícil. Não dá. Cadê Moisés? Nossa, tá demais. Cadê a água? Essa água está muito amarga, Moisés. Cadê a comida, Moisés? Aí Deus manda maná. Chuva de maná, gente. Com um sabor de mel. Manda o maná para eles. Calma, Moisés. É muito maná. Esse maná aqui já está enchendo a barriga de maná. Deus manda codornizes, carninha. Se fartavam. Sai a carne para o nariz daquele povo. Por que que com Deus, com o reino, com a igreja, com a liderança, é sempre assim, gente? É sempre, não dá, ruim, não tem tempo, é difícil, pastor, tal e tal. Mas para festejar, para fazer a farra, igual esse povo de Israel, para fazer a farra, tem tempo, é bom, é uma maravilha. Vamos farrear, Arão. Cadê o bezerrão de ouro aí? Cadê a porcaria desse bezerro de ouro? Vamos farrear. É nós. Não vem falar, nossa, esse povo de Israel. É nós. É a igreja do hoje. Isso somos nós. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Tudo isso que nós procuramos preencher esse vazio. Vem comigo. Todos nós temos um vazio. Todos nós. Um vazio aqui, ó. Esse vazio só é preenchido com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito que entra no seu coração e preenche. Não é com a bebida, com a droga, com a mulherada, com os prazeres. Não é. Pescar, você falou do pastor pescar, você está falando, nossa, é bênção, gente. Me chama, você vai pescar? Me chama, eu gosto demais de pescar. Vai para a praia, vai alugar um AP? Me chama, eu gosto demais de praia, gosto de passear, gosto de tudo isso. O detalhe é o que é prioridade para você, meu queridão. O que é prioridade na sua vida? Porque para esse povo aqui, a prioridade não era Deus não, era farrear. Porque se a prioridade era Deus, falar, cara, Moisés está lá, vamos interceder, vamos orar, vamos nos ajoelhar aqui, porque Moisés está lá, está vindo algo poderoso dos céus para eles, que vai interferir para nós, que é uma nação santa. Agora, isso não era prioridade. Então, as coisas que eu falei aqui que convém, pensam, também gosto, mas o que é prioridade para você? Vira e mexe durante a semana, eu coloco nos grupos da igreja, falo, você orou hoje? Vira e mexe, você vai ver uma mensagem dessa. Você leu a Bíblia hoje? Vira e mexe, eu coloco. Você foi guiado, teve experiências com o Espírito Santo hoje? Vira e mexe, eu coloco. Você já semeou algo na vida de alguém? Seja dinheiro, seja tempo, seja talento, seja palavra. Você já fez isso? Irmãos, viva pelo poder do Espírito. Seja guiados pelo Espírito. Gente do céu, seja guiado. Seja guiado. Eu falo mais uma vez, você não está nessa terra só para trabalhar, pagar conta e comer. Deus quer te usar, mas você está permitindo, está querendo ser usado.
Entende, irmãos, a oscilação espiritual nossa. Gente, essa semana passada, é incrível ver o mover de Deus, para escrever a mensagem, confirmações a respeito da igreja, uma série de coisas. Essa semana, 7 e pouco da manhã, vai vendo, levei o meu filho na escola, aí eu já ia para o mercado, eu trabalho com vendas, eu ia ir para o mercado, era 7 e pouco da manhã, estava saindo ali da Murchid 11 e entrando na Washington Luiz. Eu ia pegar aquela alça de acesso como se fosse para Potirendaba, para BR-153, assim. De repente eu estou lá, a hora que eu olho para o lado assim, direito, na marginal ali, é como um holofote que Deus coloca, assim, um casal orando. Vai vendo. Talvez isso aconteceu várias vezes com você, só que como a gente está só preocupado em trabalhar e pagar conta e comer, a gente não é guiado pelo Espírito. Um casal de joelhos no meio do mato orando. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o coração queima, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu falei, Senhor, segura eles lá. E meu coração queimou, que era para levar um dinheiro para eles. Eu estou testemunhando, irmãos, que é para incentivar, para vocês terem essas experiências. E eu não ando com dinheiro. Negócio de cartão, eu não tenho R$1 no bolso. Eu falei, nossa. E o coração queimando, vai lá e leva um dinheiro, vai lá e leva um dinheiro. Eu falei, nossa. Aí eu falei, Senhor, então segura eles lá. Aí eu já saí, peguei até uma alça ali dentro da BR-153, cortei assim. Aí eu parei num posto do lado do hotel, lá embaixo. Lá tinha caixa eletrônica. Eu falei, nossa, tem caixa. Aí aquela correria, fui lá no caixa, saquei o dinheiro. Eu falei, nossa, só faltava eles terem ido embora. Eles estavam lá. Entrei novamente, eles estavam lá se ajeitando, pegando um casal. Eu falei, glória a Deus. Aí encostei o carro, fui chegando. E eu ando assim, eu trabalho assim, com camisa. Dessa forma, você vai me ver no supermercado dessa forma. E eu estava indo lá, aí eles ficaram meio ressabiados assim, olhando. Nossa. Depois eles falaram, né? A gente achou que você ia tocar nós daqui, achou que era algum guarda, alguma coisa. Aí eu vou chegando, falo, oba! E aí, tudo bem? Beleza? Eu começo me apresentando. E eu comecei a conversar com eles. E eles, resumindo, eles estão indo embora. Eles vieram trabalhar aqui em Rio Preto, na região. Foram enganados, não conseguiram emprego. O dinheiro que eles iam receber, o cara não pagou. Há 3 dias que eles estavam na rua. E eles já estavam para partir. Arrumando os embornazinhos deles. Eles dormiram lá onde eu vi, naquela daquela árvore, na beira da Washington Luiz. E eu conversando com eles, falei, cara, Deus queimou no meu coração, sabe por quê, cara? Eu estava passando aqui e vi vocês de joelho, cara, orando. Gente, meu coração meu olho começou a encher de lágrimas. Ele falou, pastor, nós fazemos isso todas as vezes, quando nós acordamos pela manhã e quando nós chegamos, arrumamos algum lugar. Nós oramos por todas as pessoas que nos ajudam de alguma forma, dando uma comida. E ele falou, olha, ainda tem um nenê. Era uma moça nova. Estamos grávidos, tem uma nenê ali. Um rapazinho muito novo também. Eu falei, cara, isso é do céu, porque, não sei porquê, está aqui. Eu peguei o dinheiro, Deus pediu para trazer para vocês. Ele falou, cara, é o dinheiro porque a nossa passagem, a gente está vazando, voltando para Campinas. E ali nós oramos, eles se ajoelharam, nós oramos. Vida que segue. As pessoas, era 7 e pouco da manhã, passando na Washington, não ia nem entender aquilo. Ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito, gente. O problema é que o nosso prazer muitas vezes não está no reino, está em outras coisas. Deixa eu falar para você. A cura para essa bipolaridade espiritual sua. Vamos lá? A cura para essa bipolaridade espiritual, sabe qual é? Sabe qual é a cura para essa oscilação maluca? Tô bem, tô mal, tô bem. E vai daqui, igreja é bom, igreja é ruim, pastor é bom, pastor é ruim. Sabe essa loucura? Sabe qual que é a cura para essa bipolaridade espiritual que eu estou falando essa noite? Sabe onde está? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Relacionamento. A gente vê isso muito nítido nessa história que eu estou contando para vocês de Êxodo. Eu só estou usando alguns capítulos de um livro aqui para trazer isso para nós. Relacionamento com Deus.
Faça uma reflexão. Se você anda muito estável espiritualmente, tenho certeza absoluta que o seu relacionamento com Deus está péssimo. Péssimo, não preciso nem perguntar, é certeza. Porque no capítulo 19, vem comigo, Êxodo 19, Deus quer falar com Israel. Entende? Deus quer bradar a voz dele para Israel. Então ali há uma orientação em Êxodo 19. Eles tinham que se consagrar, tinham que ficar. Depois você lê na sua casa, faça um devocional em Êxodo 19 também. Eles tinham que se consagrar, sabe, trocar as vestes, está tudo bonitinho ali. É uma orientação que tinha, religiosa da época. Bênção, orientação dos céus. Então eles tinham que se consagrar durante 3 dias. Tinha que ter uma preparação. E Deus iria falar sobre o Monte Sinai. Vai vendo a história. Êxodo 19. Israel tinha que se consagrar e Deus sobre o Monte Sinai ali iria trovejar a voz do Senhor. Ele queria, a Bíblia fala, quero falar com a minha nação, com o meu povo. Deus queria falar com o seu povo. Eles já haviam 3 meses, havia 3 meses que eles tinham saído do Egito. Após 3 meses, eles tinham que ter essa consagração e a voz do céu ia bradar sobre o Monte Sinai. Após essa preparação, essa consagração, gente, a presença do Senhor é tremenda. Vem comigo, Êxodo 19, verso 16. Veja a presença de Deus no Monte Sinai. Êxodo 19, o verso 16. Diz assim, ó: ao amanhecer do 3º dia, olha só, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Vai imaginando essa cena, vai vendo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Gente do céu, veja essa cena. Isso não é algo cinematográfico, hollywoodiano. Imagina essa cena, gente, um Monte Sinai tremendo assim, tremendo no sentido de tamanho, tremendo, saculejando. A nuvem, fogo, trovão, trombeta. Imagina a cena, gente. Imagina aquela cena, Deus se manifestando, Deus querendo falar com o seu povo. Vai vendo, imagina essa cena. Eu gosto de entrar na palavra e estar lá dentro da cena. Falar, rapaz, isso aqui é fogo puro. Eu gosto de entrar. Mas olha como que a história continua. Deus querendo falar. Olha, a história continua. Êxodo 20 agora. Êxodo 20, o verso 18. Vem comigo. Êxodo 20, verso 18, diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Gente, grava isso. Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que o Senhor Deus não fale conosco, para que não morramos. Vocês pegaram esse final? Fala tu mesmo conosco. Pastor, fala você mesmo conosco. Porque nós não queremos ouvir Deus, a gente quer ouvir você, pastor. O popstar, eu quero ouvir a tua voz, não a voz de Deus. Sabe qual que era o problema desse povo? E é o mesmo do povo da nossa geração. O mesmo problema, eu disse um monte de exemplo, é o mesmo problema nosso. Eles se recusavam a ouvir a voz de Deus. Eles se recusavam a ouvir a voz de Deus. Eles queriam um mediador. Fala, pastor. Traz pastor. Traz líder. Traz cantor, popstar.
Traz pastor popstar mundial. Traz aí o que é para nós comer. Traz aí. E gente, eu falo isso direto. O monte que eu subo é o mesmo monte que você pode subir. Ele está saculejando, está tremendo, o trovão está caindo, é raio, é fogo, é a presença do Senhor. Você pode entrar nessa presença. Saia dessa instabilidade, meu querido. Saia de pés de líderes espirituais. Chega a ser incoerente eu dizer isso para vocês, irmãos. Porque a tendência de todo líder e pastor é fazer bebê espiritual. Eles não vão crescer, eles vão ficar aqui mamando nos meus pés, colocando dinheiro e tal, e a igreja vai. A Mãe Maria. É até uma incoerência eu falar isso para vocês. Mas é o que a palavra, e a minha forma teológica sempre foi essa. Cresça espiritualmente, cresça, leia a Bíblia, queridão, vai orar, suba no monte comigo, vamos junto, vamos caminhar, cresça, gente. O problema desse povo que estava instável, cadê a água? Deus é bom. Cadê a comida? Deus é bom. Instabilidade é que eles recusavam a ouvir a voz de Deus. E Deus estava querendo falar. Depois você lê em Êxodo 19, eu quero falar com o meu povo. E eles se recusavam, preferiram um mediador. Nossa, pastor, então pastor não é importante? Lógico que é. Vamos caminhar junto. A função é específica, é uma forma clara de trazer a palavra, há uma orientação hierárquica. Pensa, não estou falando para você ser um rebelde, desigrejado, não. Igreja é corpo de Deus, é maravilhoso, mas você tem uma função de pregar. Você sabia que essa função de pregar não é somente minha? Vocês sabiam disso? O Evangelho diz, ide e pregai. Aí a gente fica, pastor, vai lá pregar, pastor, vai lá. E essa função é nossa. Sabe por que nós não fazemos? Instabilidade. Esses pontos que eu trouxe. A gente não confia na palavra, a gente é guiado pelo que a gente vê. Tudo isso. Resolva isso relacionando. Com quem? Com a igreja? Pensa, mas principalmente com Deus. Principalmente com Deus. Principalmente com Deus. Sabe? A igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa verdadeiramente de Jesus. Colocar Ele no centro. Ele é o pastor dessa igreja. Não sou eu, é Ele que é o pastor. A igreja precisa dar um passo de fé. A igreja precisa buscar mudança. Buscar mudança. E eu quero finalizar com 3 passagens bíblicas, e que você possa sair daqui refletindo nisso, porque que eu estou tão instável e bipolar espiritualmente. Isaías 30, 18, diz assim, Isaías 30, 18 diz, contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês, Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que neles esperam. Hebreus 4,16 diz, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Tito 3,5 diz, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Busque a mudança, saiba que essa instabilidade, a principal doença nela está no relacionamento com Deus. Fique de pé, feche seus olhos e vamos orar. Jesus, feche seus olhos onde você. Amém. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu amo pregar mensagens assim. Mensagens de arrependimento. Nos faz refletir, irmãos,
como que está a nossa vida. Isso é o Evangelho, pelo menos na minha opinião. É a mensagem que os apóstolos pregaram, pelo menos na minha opinião. E é a mensagem que nós pregaremos, pelo menos na minha opinião. Então que possamos ter essas experiências, tá bom? Deus seja louvado por esta noite, por este culto, pela palavra vinda dos céus ao encontro da nossa vida, em nome de Jesus. Nós estamos já caminhando para o final já para o culto. Vou dizer já algumas coisas para o finais. Tem os recados aí, Lucas? Fique mais um pouquinho, vou dar alguns recados para vocês. Depois vai ficar descansando.